Você viu ali, ó, as mensagens começaram ali a pipocar. Cadê? Eu quero também, eu quero. O pessoal quer dinheiro. Mas é importante, né? Por isso que é bom às vezes cuidar do CPF. Só que aí muita gente às vezes vai atrás, não consegue, mas aí a culpa é da pessoa que às vezes não cuidou do CPF ali, os empreendedores individuais, agora que é hora de fazer também aquela declaração, muita gente larga de mão, não faz, depois vai falar mal que abriu o MEI e perdeu. Mas é importante cuidar do seu CPF. A Agência Fomento, Léo, ela tem mudado um pouco o perfil dela, né? No passado e não muito distante, essa agência financiava só os grandes empresários, né? Inclusive teve deputado aí que tomou financiamento nessa agência e não pagou até hoje aí, e não montou empresa nenhuma, né? Então parece que aí nos últimos anos essa agência de fomento ela tem modificado um pouco o seu perfil e tem atendido aí os microempresários, as microempresas individuais, que é importante, né, para a economia, né? A pessoa precisa de crédito para poder fomentar o seu negócio, né? Porque você colocar dinheiro do próprio bolso no seu negócio, você está perdendo patrimônio, né? Se tem um banco com taxas de juros aprazíveis, né, para você investir, isso é muito importante para o Estado. Isso dá um fôlego muito grande à economia do Estado, ao PIB do Estado, né? Um PIB que, para esse ano, o governo espera aí um PIB de quase 70 bilhões de reais, né? O ano passado o PIB, que aliás, basicamente o nosso PIB ele é no comércio e na prestação de serviços, que são essas pequenas empresas, o ano passado o PIB foi por volta de 60, 61 bilhões de reais. Então a Agência de Fomento tem feito um trabalho bacana nesse sentido aí de fomento à economia regional. Bom, e agora a gente quer saber, né? Tem bastidor da política no ar. Hoje é quinta-feira ainda. Foi uma semana aí até movimentada. Ontem nós fizemos aquele balanço com relação à situação do Mauro Carles também. Mas de lá para cá já tem mais novidades, né, dos nossos bastidores. Sim, Léo, eu acabei de confirmar, nesse momento, o governador Wanderlei Barbosa decidiu já pelo nome que vai tomar de conta da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? O governador escolheu, já está prego batido, né, e ponta virada, escolheu aí hoje o delegado de polícia, né, o doutor Bruno Azevedo, né, que é um presidente, foi reeleito presidente do Sindicato dos Delegados do Estado. Então, uma pessoa que tem, eu conheço pessoalmente, uma pessoa que tem um trabalho muito elogiado na Polícia Civil, e já entra com a recomendação do governador Wanderlei Barbosa para não mexer nos titulares das delegacias especializadas, porque antes, né, Léo, quando entrava um novo secretário, o secretário mudava o titular das delegacias, né, e virava aquela confusão e criava, inclusive, atritos internos, né. Então, uma das conversas que o delegado teve com o governador a manutenção dos titulares das delegacias especializadas no Estado e também o trabalho, o esforço para manter o diálogo com a Polícia Militar do Estado do Tocantins, que foi, inclusive, um dos maiores problemas que o governo teve com o ex-secretário, doutor Vladimir, né? A animosidade da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Militar, ela era pública, né? E parece que nos bastidores do doutor Vladimir, as ações do doutor Vladimir alimentavam essa cisânia no sistema de segurança pública do Estado, inclusive com aqueles comentários aí que as pessoas começaram a disseminar de que a Polícia Civil estaria investigando o governo, os delegados e policiais civis, uma força apartada, né, do sistema de segurança pública do Estado. Então, o delegado doutor Bruno Azevedo tem a missão de apaziguar esses ânimos aí, segundo eu apurei ainda há pouco, a conversa que ele teve com o governador Wanderlei Barbosa, ou seja, manter os delegados titulares aí nas especializadas e um diálogo construtivo, né, com a Polícia Militar, porque são duas forças de segurança pública do Estado, né, Léo, que envolvem mais de 10 mil policiais, né? Então é uma grande força que precisa trabalhar com segurança para combater os marginais. Os marginais, os inimigos, na verdade, estão lá fora, não é dentro da segurança. Agora, o Luiz, por exemplo, o delegado, ele é atual presidente do sindicato... Ele foi reeleito presidente do Sindicato dos Delegados. Dos delegados. Normalmente o sindicato, ele não é meio que... Não gera atritos com o governo, com quem está no governo? Não seria também até uma estratégia dessa aproximação ali? Mas não teria algum problema? Ou não? Não, eu vejo que a escolha dele foi pelo perfil, né, do delegado. É mais um perfil profissional mesmo. E aliás, se você fala nesse aspecto, por exemplo, os delegados estão aquele embate
com o governo na questão do subteto, né? Os delegados são diretamente envolvidos, né? Os delegados, eles recebem o salário cortado, né? Ou seja, estão naquela questão do subteto. E o doutor Bruno era um dos líderes que negociava com o governo, junto com o pessoal do fisco, essa questão do subteto. Então, mas não há animosidade, havia reivindicações dos servidores delegados, né? Mas sem animosidade político-partidária com o governador do estado. Agora, o doutor Bruno vai ter que compatibilizar e conversar também com os policiais civis, né? Porque há sim uma disputa ali na polícia, porque os policiais civis, os agentes investigadores, eles têm a impressão e avaliam que os delegados é que mandam na Secretaria de Segurança Pública. Na verdade né? Os delegados, há muito tempo, os delegados têm a Secretaria de Segurança Pública como um gueto ali e que eles mandam realmente, né? Então os servidores públicos também comentam sobre esse aspecto. Aliás, servidores que ele vai ter que renomear, porque com a autodemissão, com a demissão, a saída do ex-secretário Vladimir, aquelas pessoas que tinham função de confiança na Secretaria de Segurança Pública também perderam também a função de confiança. E agora o novo secretário tem também tem que fazer isso, a renomeação dos titulares de função de confiança ali dentro da Secretaria de Segurança Pública. Mas o principal que eu apurei lá no Palácio hoje pela manhã e que o governo quer mesmo é que o doutor Bruno faça esse trabalho de apaziguamento entre as duas forças, né? Entre a Polícia Civil, né, os delegados e investigadores, e a Polícia Militar, ou seja, ele vai ter que chamar o coronel Márcio Barbosa para beber uma cervejinha num boteco aí, para acertar os ponteiros, né? Porque o comando da PM estava meio ressabiado com algumas colocações e atuações do ex-secretário Dr. Vladimir, que é também um delegado de polícia muito competente, por sinal. Bom, parabéns ao delegado Bruno, né? E, claro, a gente espera colher bons frutos aí de que ele agora, à frente dessa pasta, possa usar tanto a sua experiência, a sua expertise, como também a humanidade, o coração, o profissionalismo, né, para a gente ter, de fato, uma segurança pública cada vez mais presente, que isso respingue de forma, assim, geral na população, que é o que a gente espera. Além de garantir, claro, que funcione, que os direitos sejam garantidos, etc., que tenha um bom tráfego ali com os demais sindicatos, etc., mas que a população sinta isso na prática. E ele vai ter trabalho, né, Léo? Porque o orçamento da SSP esse ano, ele é menor que o orçamento da Secretaria de Cidadania, né? Então, assim, a cidadania teve um grande... a cidadania que é conduzida por outro delegado de polícia aposentado, né? Então, a Cidadania e Justiça, que é também que comanda a Polícia Penal, né? Aquela coisa, ela teve um orçamento quase que duplicado esse ano, né? E a SSP praticamente manteve em 2025 o orçamento de 2024. Então ele vai ter que apertar essa situação, até porque o governo tem a intenção de fazer ainda este ano um concurso para delegado de polícia, para escrivão, para agente, né? E para papiloscopista. Existe uma gama de demanda aí no estado para esses profissionais e que o governador Vanderlei Barbosa colocou recursos no orçamento para esse concurso e contratação agora em 2025. Bom, vamos lá, que está aqui no seu blog nesta quinta-feira. Vamos lá. Decisões de Eduardo em menos de 2 semanas sugerem busca por racha com Cíntia, cujos votos levaram a eleição contra Jânade no segundo turno. Pode ser muito cedo pelas próprias circunstâncias que trouxeram o prefeito do fundo à tona, né? Léo, essa questão ela está correndo aí como fogo de monturo, né? Ali comendo por baixo, né? E Eduardo, o prefeito não tem medido esforço, evidentemente, para iniciar a administração, mas tem algumas decisões dele que estão sendo mal conduzidas publicamente, né? Por exemplo, amanhã ele anunciou hoje que amanhã vai fazer o lançamento daquele plano de saúde dos servidores públicos municipais, sim, né? Ora, esse plano de saúde ele foi contratado já na administração Cíntia, no dia 30 de outubro do ano passado, né? A prefeitura contratou por 24 meses essa GEAP, é um plano de saúde que funciona por adesão, ou seja, é um plano que já existe, né? Ou seja, os servidores fazem adesão àquele plano, né? Se inscrevem lá, eu quero participar do plano, caixa de fósforo, não há custo nenhum para a prefeitura. E aí o prefeito vai fazer o lançamento isso amanhã, e sem explicar, por exemplo, que esse contrato já foi feito no ano passado, né? Então, outra questão que está pendendo aí, que está levando alguns dissabores aí
ao grupo aliado à ex-prefeita Cíntia Ribeiro, essa questão dele pedir a devolução de uns projetos que a prefeita tinha encaminhado no ano passado para a Câmara Municipal. São 5 projetos, né? Ele pediu esses projetos e o presidente da Câmara devolveu esses projetos. São 5 projetos de lei complementares, né? Dentre eles, a lei do uso do solo. Ora, a lei do uso do solo, ela foi discutida nos últimos 3 anos em audiências públicas, em reuniões setoriais, em praticamente todos os bairros da cidade. Então, é um projeto consolidado, com pareceres até do Tribunal de Contas do Estado. Quando o prefeito pede isso na Câmara Municipal e deixa ser disseminada a informação de que não sabe por que a prefeita encaminhou isso no final do ano, isso é uma leviandade, né, Léo? Sugere que a prefeita tenha feito algo sem estudos, algo mal feito, ou que tenha algum problema por trás disso, sendo que houve uma comissão de transição que trabalhou por quase mais de mês, justamente para acertar esses ponteiros. Então, a divulgação dessa questão política, realmente, da forma como está sendo feita, ela demonstra muito claro que o prefeito Eduardo já está construindo um racha com a prefeita Cíntia Ribeiro. E ele tem ao lado ali o Ronaldo Dimas, o Podemos, que é o partido do prefeito Eduardo Siqueira, elegeu apenas um prefeito no ano passado aqui no estado do Tocantins, que foi ele. E ele só foi eleito por causa do apoio da prefeita Cíntia Ribeiro no segundo turno. Isso é matemática, né? Se a prefeita Cíntia Ribeiro tivesse apoiado a Janaína Valcari, ela foi o pêndulo. Certamente a Janaína Valcari seria a vencedora. Então, essa falta de cuidado do Eduardo Siqueira com essa relação, ela está trazendo dissabores aos aliados de Cíntia Ribeiro. Né? Eu tenho conversado com a prefeita Cíntia Ribeiro, por exemplo, ontem, e ela tem sido muito educada, né? Não quer tocar nesse assunto, diz que prefere não tocar nesse assunto, deixar o prefeito fazer a administração dele, coisa que, da forma que o Eduardo faz, não reflete uma retribuição ao apoio que a Cíntia teve e a tranquilidade que a Cíntia está tendo em não assodar a administração Eduardo, que tem realmente feito justamente o contrário com a prefeita Cíntia, né? Veja a questão dos contratos da educação, né? Que foram demitidos depois recontratados, né? Então, a impressão que passa é que a Cíntia era o mal e o Eduardo veio para fazer o bem. O Eduardo acabou com o mal e veio para fazer o bem, com o mesmo bem ou mal da administração passada. Então, essa situação ela está levando muito atrito. E Eduardo, a gente sabe, o Léo, que ele teve problemas aí, por exemplo, o ano passado, antes da campanha eleitoral, ninguém queria ver Eduardo, nem passar perto de Eduardo, mas ele venceu a eleição. Por que as pessoas tinham esse receio, essa resistência com o Eduardo? Em função de condutas dele, quando ele era o homem mais forte do governo Siqueira Campos, dos governos Siqueira Campos, dava um tratamento inadequado à classe política, né? E muita gente aí agora está observando que o Eduardo Siqueira, da campanha, era apenas um personagem, que agora, com essas decisões, estaria emergindo o mesmo Eduardo do ano passado, dos governos de Siqueira Campos. Então, o prefeito vai ter que tomar muito cuidado com isso, né? A gente acredita que ele mudou, como ele diz sempre que mudou nos métodos, nas condutas, que amadureceu, e ninguém tem dúvida disso, né? Ou seja, dessa tentativa dele de voltar à tona, de reconstruir a sua história, né? Mas não é dessa forma, evidentemente, com esses atos e dessa forma como ele tem feito e deixado ser amplificado, é que ele vai realmente solidificar essa imagem que ele hoje está querendo reconstruir. Bom, é a análise então do Luiz Armando acerca desses primeiros dias também de mandato, e dá ainda para corrigir muita coisa, né? Dá para ir corrigindo nesse... Olha, Léo, são apenas 2 semanas de administração, né? Agora... tem tempo de pensar, para repensar algumas coisas, né? Às vezes tem muita coisa que talvez nem ele tenha conhecimento e as pessoas vão falando, né? Só que o Eduardo sempre foi muito centralizador, ninguém faz nada sem conversar com ele, sem ter o aval dele, né? E as pessoas têm realmente receio de contrariá-lo, né? Isso é natural, porque ele é o prefeito, ninguém pode realmente fazer alguma coisa sem o consentimento dele. Agora, esse receio fica porque a forma como está sendo conduzido, o normal seria ele rechaçar essa situação, vir de público. O que é isso? Não tem nada contra a Cíntia, nós estamos aqui tentando organizar. Mas aí esse silêncio, ele termina sendo um silêncio revelador de algo que a população queria acreditar que estivesse no passado. Luiz, olha, ontem eu te perguntei no finalzinho ali
sobre os 6 milhões para derrubar o resto da ponte. Outra curiosidade que eu trago para você agora, e aí eu acredito que você vai conseguir também dar aqui uma cortada de Tramontina. Ontem, isso aconteceu, uma rede aí de lanches distribuiu o lanche, resolveu distribuir de graça. Tava a fila de carro esperando para pegar lanche. Só que quem eram essas pessoas? Advogados, né? A OAB lotou, pessoal, lanche de graça para advogado. Não tinha advogado em delegacia, não tinha advogado em fórum, não tinha advogado em casa. Filas de carro, teve gente que passou horas lá esperando para pegar o lanche. Da OAB. Que deram de graça. Na verdade, a rede de lanche deu e comunicou à OAB que divulgasse para os advogados, e os advogados ficaram sabendo. Muita gente achou estranho, porque lanche para advogado, para pegar o lanche, o sanduíche. Um sanduíche para quem for advogado e quem tiver também a carteira da OAB. Lotou de advogado, não achava advogado. O cara de terno passou 1 hora esperando para ganhar um lanche. Que estranho, hein? Era bom esse lanche? Era gostoso? Rapaz, eu fiquei achando, eu falei, olha, eu achei muito estranho. Eu falei, podia liberar para o jornalista e para todo mundo. Mas foi uma coisa estranha. Ficou lotado lá. E o cara esperar 1 hora por um lanche de R$20. Pô, tá sem dinheiro. Advogado tá ganhando. Pois é. Agora, Léo, a OAB é interessante essa situação. A OAB tem feito um trabalho aí, o presidente, que foi reeleito, né? O Pitaluga, inclusive, né? ele foi pra fila, viu? O Pitaluga, ele, esse ano, uma das pautas dele, de campanha, foi em que o novo advogado, ele não precisasse pagar a mensalidade, né? A anualidade, né? Que é cerca de 1.600, porque o novo advogado, até ele pegar uma carteira, ação, é realmente muito difícil, né? Por exemplo, eu não advogo, mas tenho uma AB, tô assim, não consigo pôr no pau, não advogo, não paga e tem que negociar aquela coisa toda, né? Então, mas tem o meu registro mantido. Poderia ter ganhado o lanche. Exato. Agora ele prometeu esse ano anuidade de graça para aqueles que estão começando, né? Ou seja, porque tem muita gente realmente, está difícil advogado, está difícil pegar causas, né? Está difícil, a justiça demora muito a decidir e aí você demora muito a receber. Então é justificável essa fila pelo sanduíche. Não que o advogado esteja passando fome. Mas eu achei estranho. Mas é um adjutório, né? O cara veio lá, gastou a gasolina lá da Aureli, veio aqui na loja do centro, né? De paletó na fila, 1 hora lá esperando. Não, eu quero meu lanche de R$20, mas eu quero meu lanche, né? Aí, obrigado, Luiz. Traz aqui o presidente muito em breve, tá? Pra gente bater um papo também com ele. Tudo bem. Obrigado, gente. À noite tem Tá Na Hora, amanhã pela manhã tem o Super Manhã e o Léo Cândido volta às 11 horas da manhã com mais Fogo na TV.